Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Contemporaneidades. Hoje eu estou aqui com o Alex. Tudo bem, Alex? Olá, tudo bem, Mari? Vamos lá para mais uma conversa, né? Hoje a gente pensou em comentar com vocês um pouquinho dessa situação que está rolando aí já há algum tempo na internet em relação ao relacionamento do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza. É isso? Isso, Luísa Sonza. Luísa Sonza, né? É difícil falar o nome dela, sempre me confundo, mas enfim. Os dois figuras públicas, né? O Whindersson, que ganhou muitos seguidores com o YouTube, né? Um youtuber bastante famoso, né? E a Luísa é uma cantora também, conhecida nacionalmente, enfim. E a polêmica toda começou com o fim do casamento dos dois e o início do relacionamento da Luísa com o Vitão, né, que é um outro cantor também, que fez um clipe com ela, enfim. E aí tá rolando toda uma polêmica em torno dessa mudança de comportamento aí dentro desse relacionamento, se foi traição, se não foi traição, se ela ficou com ele antes de acabar o casamento, se não, todo mundo opinando sobre essa questão. Então a gente queria falar um pouquinho sobre isso, né, pensar quais são as questões que estão envolvidas nessa situação, e o que essas questões podem nos dizer do ponto de vista de uma crítica social, né, do comportamento das pessoas na internet em relação a relacionamentos, enfim. É isso um pouco, né, Alex? Sim, eu acho que... primeiro, a gente não vai ficar aqui falando dos dois, porque é justamente isso que a gente quer criticar, né? Não, assim, traiu, não traiu, pra gente agora que isso não é nem um pouco importante. A questão é, por que isso virou uma questão? Por que tem tanta gente comentando isso? Por que tem tanta gente criticando isso? Por que tem tanta gente crucificando a menina? E daí agora, assim, esses dias parece que teve um outro cara envolvido, MC não sei o que também parece que também estava ficando... Bem, é um monte de coisa. Por que as pessoas se interessam tanto pela vida privada dos outros? E aqui... me parece que a gente poderia fazer um recorte de gênero. Bem, nós estamos, então, com um casal heterossexual, um cara que é uma figura pública, uma mulher que é uma figura pública. E daí, como que as pessoas... qual que é o comentário que está prevalecendo? Bem, em relação a ele. Poxa, Whindersson, você vai deixar quieto? Porra, cara, você tava sendo chifrado e você vai ficar quieto pra ela. Você é uma vagabunda. Olha o que você fez, você não pode fazer isso. E se fosse o oposto? E acho que é um exercício de pensamento que a gente sempre tem que fazer, né? Por que tá sendo assim tão grande? Se ele tivesse traído, qual que seria a resposta que as pessoas estariam dando? Né? Por que ela está sendo crucificada assim? Faz sentido eu me importar tanto e eu querer entrar tanto na vida de uma pessoa pública assim, por uma questão que é exclusivamente privada? Porque isso daí não tem nada a ver com carreira de nenhum dos dois, né? Você acha que teria uma diferença? É possível a gente imaginar isso? Faz sentido? Eu acho, gente, que primeiro assim, é importante a gente fazer... esse recorte que você trouxe, né, Alex, da preocupação das pessoas com o relacionamento alheio, né, ainda mais quando isso envolve algum tipo de novela, né, no sentido de um drama, um conflito, alguma questão nesse sentido. Eu acho que isso é plenamente humano. Eu acho que um dos assuntos pelos quais a gente mais se interessa enquanto seres humanos são relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos sexuais. Esses relacionamentos despertam um interesse, né, na vida do outro. Tem toda uma questão psicanalítica por trás disso, né, nesse interesse pela vida, pelo relacionamento do outro. E eu acho que esse interesse, ele tá um pouco na linha do... quando existe algum tipo de contravenção, vamos chamar assim, né? Quando existe algum tipo de, não sei, bagunça da ordem,
em alguma medida, que é uma ordem estabelecida, né? Então a gente está numa sociedade em que a monogamia é uma imposição social, em que o casamento é uma instituição, em que há uma série de regras dentro do que a gente considera que seja um casamento feliz, como, por exemplo, você estar se relacionando sexualmente, amorosamente com uma mesma pessoa durante a vida inteira, né? Essa é a visão romântica que a gente tem do amor, né? E do casamento na nossa sociedade. Então, eu acho que todo tipo de polêmica que envolva uma contravenção dessa ordem estabelecida, dessa romantização, ela gera algum burburinho, né? Então, assim, sempre que a gente fala em traição, né? Sempre que a gente fala de algum tipo de abalo dessa ordem, existe aí um incômodo das pessoas. E assim, né, gente, nós podemos falar que esse incômodo, ele vem muito de um incômodo com a ordem em que você mesmo acredita. Sempre que há uma contravenção da ordem no outro, então sempre que há uma traição, você fala, não, mas se fosse comigo, eu não aceitaria isso jamais, né? Um pouco dessa postura que as pessoas têm tido em relação ao Whindersson, né? Sim. Não, você tem que se colocar, você tem que fazer alguma coisa sobre isso, você foi traído, a sua honra, né? Foi machucada. Muito esse discurso da honra também, que a gente pode conversar agora um pouquinho mais. Mas é uma tentativa das pessoas de retornarem essa contravenção à ordem para que elas se sintam mais confortáveis num lugar de romantização dos próprios relacionamentos, né? Então, me parece que você vê uma situação dessa com o outro, você se coloca no lugar e diz, eu não aceitaria, ou eu não faria isso, ou eu não seria uma mulher que viveria, né, os meus desejos dessa forma tão livre e pública. Enfim, né, acho que tem muitas questões aí pra gente pensar em relação ao comportamento ou ao interesse das pessoas pelo relacionamento alheio. E isso vai se dar em um monte de situações, não só nessa. Eu acho que a gente vê isso acontecer recorrentemente com os relacionamentos das pessoas famosas, enfim. E sobre esse recorte de gênero que você estava falando, né, Alex? Acho que eu toquei um pouquinho nessa ideia de masculinidade ferida aí, né, da honra, que é uma questão tão forte no nosso país, né, que tem uma cultura bem machista, dentro do casamento principalmente, enfim, né, o homem é esse que tem que zelar pela sua honra, né, mas eu acho muito interessante pensar que nessa sociedade machista, em que o homem tem que zelar pela sua honra, ao homem é dado o direito de ter outros relacionamentos, ao homem é dado o benefício da traição, né? Porque tem inclusive um pouco esse discurso de o homem é movido pelos seus instintos, ele é menos racional, né? Ou ele é menos emocional. E quando a mulher comete esse tipo de contravenção, vamos dizer assim, ela vai ser julgada com muito mais fervor, muito mais, né, de uma maneira muito mais dura do que os homens. Eu acho que sim. Eu acho legal essa história que você trouxe. Eu queria retomar, tem um livro que eu adorei numa pesquisa que eu estava fazendo, porque essa é boa parte da minha pesquisa, né, na academia. E tem um filósofo do século passado chamado Bertrand Russell, que é um inglês, que ele é, assim, a área dele é analógica, mas ele escreveu vários livros, eu recomendo, ele tem muitos livros muito bons, muito fáceis de serem lidos, e ele tem um chamado Sobre o Casamento, né, em que ele analisa a história aí do casamento. Não faz muito sentido, eu acho, ele primeiro fala, né, a gente achar que o casamento é assim como é, porque é uma invenção ocidental relativamente recente, né? Se a gente pega na Grécia, como que funcionava, era totalmente diferente, né? Primeiro, que ao homem só era permitido ter relação com uma mulher depois que ele tivesse sido iniciado na vida sexual por um outro homem, né? Isso está lá em vários filósofos, né? Inclusive no Sócrates, que tinha lá os seus casos. Bem, gente, antes que vocês chiliquem com a gente, isso é Grécia Antiga, tá bom? A gente não tá falando de nenhuma coisa muito moderna, não, tá? Só pra, né, deixar bastante claro. Bem antigo. Que é bem antigo. Tem vários, né, que falam sobre isso.
Porque, inclusive, na Grécia Antiga, o amor era considerado amor entre os homens, né? Sim, tinha essa questão. Existia uma hierarquia entre os amores, né? Uhum. E o amor verdadeiro era o amor pelo outro homem. Por quê? Porque o amor pela mulher, a visão dos gregos, estava contaminado pela procriação. Então, o amor por um outro homem era um amor mais puro, porque é aquele que era o amor pelo amor. Não o amor com finalidade de ter filhos. Porque a mulher você tinha aí um outro jeito, né? Uhum. Agora, a mulher já não tinha muita escolha. Ela também, uma outra mulher também não era uma coisa... Era um homem que tinha esse privilégio. Uhum. Aí você vai para Grécia, para Roma, a coisa desanda completamente. Eram bacanais dias e noites. Uhum. E daí vem a Idade Média, e aí sim, né, com a igreja, essa instituição do casamento, baseado principalmente nas cartas de São Paulo, aos romanos e aos coríntios, que fala com todas as letras que tem que cada homem amar a sua esposa e cada esposa amar o seu marido. E que você não deve cobiçar a mulher alheia, Não pode inclusive, cobiçar não a pode mulher ter do relacionamento próximo. com a mulher do próximo. O que nos diz, gente, eu acho muito bom isso, tem uma amiga minha que fala isso e eu vou roubar dela, que eu acho muito bom. Ela falou assim, bom, se teve que existir um mandamento que escrevia não pegue a mulher do próximo, é porque devia acontecer, né? As pessoas tinham que pegar. Então teve que existir um mandamento para dizer, você não pode fazer isso de agora em diante, tá bom? Então é isso. Com certeza. Não, só existe uma proibição porque existe muita gente que faz. Muita gente que faz. Com certeza. Aí começa, né? Aí houve essa instituição do casamento. E como que é a ideia do casamento? Eram as pessoas casavam super jovens, então aí com uns 14, 15 anos já tinha o seu casamento arranjado. Isso foi cada vez deixando mais para tarde. E tinha aquela ideia do amor, viver, né, felizes para sempre. Essa é uma ideia que está aí no amor cortês, no começo da poesia, da literatura portuguesa mesmo, que hoje está na Disney e assim por diante. A questão é, uma coisa é você amar para sempre alguém quando a expectativa de vida é de 35 anos. Outra quando é 70. Né? Então já temos um grande problema aí. A outra, agora eu retomo o Russell, que ele fala assim, como que era o casamento? O casamento então era a mulher dentro de casa, trabalhando, o homem saindo, trabalhando fora de casa e tendo as suas aventuras. E daí o ponto dele só era possível existir o casamento porque existia a prostituição. O casamento só perdurava para sempre porque existia a prostituição. Daí ele coloca, inclusive, o divórcio como uma forma de você acabar um pouco com essa busca pela prostituição. Por que eu estou falando isso? Porque ele mostra pra gente como que a instituição do casamento, ela não se basta em casa. Tradicionalmente, ela foi mantida por relacionamentos extraconjugais do homem. E o homem, ele sempre teve que mostrar eu tenho uma amante, isso sempre foi bem visto, isso sempre foi forte. Isso sempre foi sinônimo de ser aquele homem que tem o seu harém, né? É um status, né? É um status. Aquele capaz de conquistar muitas mulheres. Porque é toda a questão do sedutor, né? De um homem como o sedutor que precisa conquistar a mulher que está ali para ser, né? Tudo, que daí tem a questão da procriação e daí o pessoal volta tentando achar justificativa disso em Leão, sei lá. Né? Agora a mulher sempre coube o trabalho doméstico. Então essa divisão da traição sempre foi relativizada, e isso a gente acabou de fazer um percurso histórico desde muito tempo. Né? Desde muito tempo. Sim, e é interessante, né? Você foi falando aqui, foram me vindo várias referências, né, sobre isso. A clássica do Dom Casmurro, né? Do Machado, que até hoje, né, a gente brinca com essa coisa, Capitu traiu, não traiu Bentinho.
quem é a Capitu, né, que é essa mulher sedutora, voraz, dos olhos de ressaca que, né, afoga os homens nessa sedução né, e essa figura da mulher que seduz é muito interessante também, né, porque ela é uma figura da mulher que seduz e que tira o homem do bom caminho. É muito doido isso, né? A mulher que, vamos dizer assim, banca ao seu desejo, ela é muito mal vista desde sempre. Então, é um pouco dessa ideia que tá lá na Eva, né, já. A Eva responsável por, né, comer o fruto e dar o fruto, oferecer o fruto para o Adão e tirar os dois lá do paraíso. E simplesmente só condenar a humanidade inteira, né, a viver, né, no pecado para sempre, enfim, né, a sair do paraíso. É um pouco essa ideia. Então, acho que tem, historicamente, muitos mitos, né, e muitas narrativas que vão corroborando esse lugar da mulher, que é esse lugar doméstico, que é esse lugar de alguém que não tem o seu próprio desejo, mas que vive para, de alguma maneira, realizar os desejos do outro, realizar os desejos do homem. E você foi falando também, né, do casamento. O casamento é um contrato, né, gente? E ele era visto como um contrato mesmo. Tanto que a gente tinha a questão do dote, né? Então só se casava o homem que tinha... Desculpa, a mulher que tinha a oferecer um dote, né? E aí essas mulheres eram... Então, inclusive, se a gente pensar um pouco antes ainda, você tinha essa questão do casamento dentro da própria família, para não deixar a fortuna sair da família. Então, gente, assim, né, claramente o casamento vai sendo instituído, né, como um contrato, né, um contrato social, algo que vai mantendo as riquezas dentro da família, que tem uma função muito mais política e de organização social do que necessariamente relacionada ao amor, né? Não sei, acho que é um tanto isso. E aí, essa noção do casamento, ela foi sendo contaminada por esse amor romântico, né? Que é o amor da princesa da Disney, do Felizes para Sempre, do Vamos Estar Juntos Sempre. Mas, enfim, acho que a gente fez todo esse percurso para pensar um pouquinho o que significa hoje terminar um relacionamento, um casamento, terminar um casamento publicamente e sob uma acusação de traição feminina. Né? Acho que estão aí os pontos, né? Onde é que isso pega? Por que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Então, acho que tem um recorte claro de gênero aí, que a gente acabou de fazer um percurso histórico para dizer um pouquinho de onde vem, né? Então, ainda hoje você tem uma cobrança de uma postura do homem, que seja essa postura de limpar a sua honra, então falar mal, né? Ou se colocar contra a mulher que deixa a casa, que vai embora ou que escolhe outro relacionamento, ou enfim. E, gente, nós vemos isso ainda hoje muito claramente, né? Como que as mulheres são julgadas por escolherem estar ou não num relacionamento. E aí, queria até retomar com vocês uma referência muito legal sobre isso, né? Que é a série brasileira Coisa Mais Linda, que é uma série maravilhosa, gente. Assim, se não assistiram, assistam hoje, comecem, porque vale muito a pena. É um show de atuação, é um texto maravilhoso. Acho que é uma das coisas mais incríveis que eu vi nos últimos tempos, assim, na ficção brasileira. E na segunda temporada, há toda uma discussão na série sobre essa questão, né? E ali a série vai se passar entre os anos 50 e 60, é esse o intervalo. E mostra muito ali como, por exemplo, uma mulher não poderia nem abrir o seu próprio negócio sem a assinatura do marido, né? O marido precisava autorizar tudo o que ela fosse fazer. E mostra ali muito como uma mulher desquitada, que era assim que se dizia, né? Pediu desquite. Uma mulher desquitada era mal vista socialmente, era julgada por isso, era julgada como alguém que, né, não se dava o respeito, que, enfim, escolhia deixar o casamento e os filhos. Isso era inadmissível. E o quanto o homem, ele não vai ser julgado por isso. Se ele escolhe... E, na verdade, assim, se ele escolhe sair do casamento, a culpa é da mulher que não conseguiu segurar ele. Tem isso, né? As próprias mulheres carregam essa culpa, né? Enfim, que tem os maridos que vão embora. Ah, eu não tô bonito o suficiente, eu não fui boa esposa o suficiente para manter o meu marido, né? Tem toda essa questão. E aí, eu acho que só depois dessa referência, recortando um pouquinho para vocês,
O Whindersson tem sido julgado justamente porque ele não tem tido essa postura, né? Ele tem se resguardado no lugar de é a vida dela, ela fez as escolhas dela, eu não gostaria, né, que vocês julgassem, fossem pra cima dela por causa disso, enfim. Então tem toda uma questão aí que eu acho interessante, porque ele tem agido fora do senso comum, talvez isso tenha pegado para as pessoas, né? E eu acho que a Luísa tem sido julgada como toda mulher que assume o seu desejo é julgada, né? Dentro ou fora de um casamento, dentro ou saindo do casamento, né? Resolvendo, e ainda mais sendo uma pessoa pública, né? Não sei. Eu acho que, para finalizar, no fundo é aquela primeira questão que você colocou da criação de um ideal. E a gente cria um ideal do que é o comportamento do homem, do que é o comportamento da mulher. Esse ideal não é seguido nem por um nem por outro, por seres humanos. Ninguém consegue ser exatamente do jeito que o ideal é posto. E quando temos uma figura pública, há uma cobrança de que ela seja cada vez mais próxima desse ideal. E quando acontece um momento em que esse ideal já tem a resposta, né? O ideal a resposta deles deveria ser massacrá-la, ele devia ser o primeiro a xingá-la, a expô-la e assim por diante. Quando isso não acontece, né, nós que seguimos esse ideal nos vemos até mesmo perdidos. Eu acho que essa questão de a gente não saber mais o que fazer e a gente precisar que todo mundo siga o ideal que a gente acha que é correto, mas que a gente acabou de mostrar que é uma construção histórica, que tem raízes muito claras na religião cristã e que hoje não fazem mais nenhum sentido. Acho que a gente podia finalizar mais ou menos assim. Eu acho que faz sentido do ponto de vista de você escolher viver isso e isso funcionar para você, né? Eu acho que talvez não faça sentido mesmo é isso como uma imposição. Esse é o ponto, né? Porque assim, gente, não acredito que não existam casamentos de uma vida inteira que sejam absolutamente monogâmicos e em que as pessoas se deem bem assim e que funcione assim. Acho que é possível, né? Eu acho que a grande questão é a gente impor esse ideal como uma regra que deve servir para todo mundo. Porque no fim das contas, gente, relacionamento é pura construção. Não tem nada de ideal, né? Na verdade é o que se constrói ali no real, com quem nós somos, com quem o outro é. E isso vai depender muito do arranjo que se faz, né? Para cada arranjo você tem 1 milhão de possibilidades que funcionam para alguns, não funcionam para outros. Então também acho que a gente começar a refletir que o que funciona pra gente nem sempre vai funcionar pro outro. E que a maneira como a gente lidaria com uma questão não tem que ser a maneira como o outro lida. Não, com certeza. Não. É mais... Essa questão não funciona mesmo como uma lei, né? Que sempre foi. Né? Sim. E a gente está vendo na própria legislação uma mudança de aceitação de outros tipos de relacionamento. Sim. Me parece que a própria instituição do relacionamento, né, que você conseguir ter contratos além do casamento mesmo, né, só essa possibilidade jurídica já nos dá um grande alívio. E um reconhecimento, né, desses outros arranjos possíveis. Né? Então é isso, gente. Por hoje é só. Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente aqui hoje. Um beijo para vocês e até o próximo Contemporaneidade. Muito obrigado, gente. Até então.